que é justamente a audiência pública, né? Requerimento esse de autoria dos vereadores Bela Gonçalves, Gabriel e Isa Lourenço, e como já é comum aqui entre nós, vereadores, eu vou passar a condução da audiência pública e a direção dessa reunião para os vereadores autores. Então, eu passo, nesse momento, a condução dos trabalhos para o vereador Gabriel Azevedo, vereadora Bela Gonçalves, vereadora Isa Lourenço, fiquem à vontade aí na condução dessa audiência pública. Forte abraço. Wesley, mais uma vez um prazer estar aqui utilizando essa importante comissão da Câmara Municipal para debater os assuntos de interesse da cidade. Vereador Henrique Braga, que eu estou vendo aí, um feliz aniversário, meu amigo. Mais uma vez, viu? Você que é nosso decano, vereador mais antigo da casa, toda felicidade, muitos anos de vida e saúde para o senhor. Obrigado, obrigado. Deixa eu interromper e desejar também ao vereador Henrique Braga um feliz aniversário e propor aqui que haja uma votação aí de todos aí, que nós vamos para a casa do nosso querido aí, vereador Henrique Braga, comemos uma picanha. É o churrasco que estava faltando, né, Gilson? Esse Gilson não é desse mundo, não. Bom que ele convida para a casa do Gilson. Não. E também aproveitar e desejar feliz aniversário para a Isa Lourenço, que fez 18 aninhos finalmente, né? Já pode exercer seu mandato na maioridade, né? Com essa cara de menina dela. Isa, parabéns para você, viu? Você tem somado muito aqui na Câmara Municipal. Todo mundo gosta demais de você. Quero toda a felicidade do mundo para ti. Aos demais colegas, Wesley, Braulio, Gilson, que eu estou vendo online aqui, meus cumprimentos nessa tarde. Vamos lá, portanto, né, Bela? Quais são as pessoas que estão aqui? Eu estou vendo o André. A gente selecionou mal, a gente fala em primeiro lugar, só boa tarde, Gabriel, boa tarde todo mundo. Queria agradecer aqui ao vereador Wesley também, na verdade a toda a comissão, em nome do vereador Wesley, por essa oportunidade de audiência pública que a gente puxa junto, né, aqui, Gabriel, Isa, você e eu, para a gente poder discutir no processo de reformulação e extinção da BH Trans e criação da SMOB, como que a gente constrói mecanismos de financiamento do transporte público coletivo, porque isso tem que estar previsto de alguma maneira no desenho institucional, né, que está sendo desenhado. Então, estamos com uma lista aqui, Gabriel. Eu proponho que a gente talvez vá chamando as pessoas alternadamente. Claro. Talvez a gente passe um pouco do horário da comissão e entre no horário do plenário, mas isso não é tão desejável. Então, eu sugeriria talvez uns 7 minutos de fala para cada pessoa. O que vocês acham, Isa e Gabriel? Eu acho bom. Bom? Então eu vou Quantas pessoas nós temos? Nós temos a Juliana Afonso, do Tarifa Zero, Rafael Calabria, Roberto Andrés, o André Veloso, o Augusto Smith, o Bernardo Senra, o Diogo Prosdosmi, a Maria Caldas, que eu não verifiquei se ainda está presente, Josué Valadão e Bruno Pacelli. Se todos estiverem presentes, nós temos, então, 10 pessoas. Tá bom. Beleza. Ao todo. Acho que o Diogo, Bela, ele tem um pedido só para ele começar. Em seguida, acho que depois do Diogo a gente pode começar com a sociedade civil, pode ser? Podemos. Então você chama o Diogo, Gabriel, e aí a gente vai alternando aqui nos convites para a sociedade civil. Tá bom. Senhores, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Obrigado. Eu mandei a mensagem para o vereador Gabriel aqui, porque estamos aqui alguns membros aqui do Executivo foram convidados para uma reunião aqui no TJ e talvez eu não consiga ficar aqui durante toda a audiência pública, apesar de meu desejo de ficar aqui e debater um tema tão importante, né? Em primeiro lugar, na verdade, a minha fala, a ideia da parte do projeto de lei, principalmente com relação ao fundo, à unificação dos fundos e tratativa dos fundos, era que reorganizar esse setor financeiro da mobilidade urbana, focado principalmente na organização de fonte de despesas e receitas, né, de receitas e opções de despesa
de modo, inclusive, a preparar já os fundos da cidade para eventuais aí, a política de mobilidade urbana. Não é um problema só de Belo Horizonte, é um problema nacional, déficit de investimentos e necessidade de reestruturar o setor. Então, a nossa perspectiva, a nossa ideia original era já modernizar, né? Alguns dos fundos tinham cláusulas vazias, vamos dizer assim, criava o fundo, mas não especificava e destinava receitas e competências para o fundo, e nem entrava em detalhes na parte de gestão do fundo. Mas em discussões assim, após o início, né, da tramitação do projeto de lei, nós percebemos que há um desejo, um anseio aí da sociedade civil de que a parte do subsídio, né, do fundo, manutenção do fundo de subsídio, não apenas pela sua origem do plano, Diogo, mas também, sim. Desculpa te interromper, querido. Bem-vindo. É porque eu acabei de verificar que a audiência não está sendo transmitida no site da Câmara. Eu só pediria para a equipe técnica verificar o que está acontecendo para que a gente não perca o registro da sua fala, né? Então, desculpa interromper. A equipe técnica está me escutando? Vereadora, a gente vai verificar aqui com o pessoal do som, só um instantinho. Tá, vamos guardar um pouquinho. Tá bom. Vereadora, a audiência está sendo gravada, mas não está sendo transmitida ao vivo no portal. E por qual razão? Eu acho... Peraí, só um instantinho, porque a gente teve um problema do servidor ter caído antes da reunião. Eu quero ver com o pessoal do som se é isso. Seria importante resolver, porque tem muitas pessoas que estão acompanhando a nossa audiência ao vivo, né? Queriam estar acompanhando. O pessoal do som está me informando aqui, vereadora, que se interromper para colocar a transmissão ao vivo, vai acabar com a gravação. Vai suspender a gravação. A gravação eles estão com um problema na internet. Para tentar resolver esse problema, eles têm que interromper a gravação para solucionar. Aí, para não interromper, não está sendo transmitida ao vivo. Tudo bem, não está transmitindo ao vivo, depois vai ficar disponível no site? Depois vai ficar disponível no site na íntegra. Acho que isso resolve, né, Bela? Que aí a gente disponibiliza a íntegra no site. Não tem jeito, resolvido está, né? Exatamente. É isso, né? Então vamos. É uma pena, porque tem algumas pessoas que tinham se organizado para acompanhar, mas a gente entende o problema técnico e depois disponibiliza esse link. Seguimos então. Desculpa, Diogo, eu só te interrompi porque achei que seria um problema fácil de resolver. Mas como não é, pode seguir sua fala. Diogo. A tecnologia realmente me está tirando a paciência. Bela, como o Diogo já falou um bocado aí, passa para o próximo, por gentileza. Tá, ok. Então, enquanto o Diogo restabelece, a gente então convida aqui para fazer o uso da palavra. Só antes passar para a Isa, dar um salve, Isa. E aí a gente convida. Vamos lá. Tá bom. Gente, só dar um salve aqui. Bela, Gabriel, Wesley, Braulio, os vereadores Gilson, vereadores aí da comissão, pessoal aí, convidados da nossa audiência. Muito importante aqui ouvir vocês hoje. Acho que, sem dúvida, para a gente poder pensar no que a gente precisa para a mobilidade urbana
em Belo Horizonte ouvir vocês que atuam sobre esse tema há tanto tempo, que debatem, né, a mobilidade de maneira tão ampla e também de maneira tão profunda como o financiamento do transporte público é muito importante. Eu estou feliz de construir essa audiência aqui com vocês. Só dar um salve mesmo, porque o tempo é curto e eu quero mais ouvir para aprender mesmo. Tamo junto. Tamo junto, Iva. Diogo retornou. Vamos lá, então. Posso retomar? Como é que está a dinâmica? Pode retomar. É bom. Então, a ideia, como eu havia, esse é o momento, inclusive, de rediscutir. Eu tenho um sentimento aí, a percepção após o início das discussões, que há um anseio aí da sociedade civil e de outros setores, que seria importante a manutenção, né, do fundo da forma que está do plano diretor. E eu não vejo nenhum óbice com relação a isso, pelo menos da perspectiva da parcela de reestruturação do setor financeiro. Eu acho que a gente tem, certamente, isso traz um componente, né, político e de resposta para a sociedade que pode ser encarada como um retrocesso, mas eu acho que agora é a hora da gente debater isso mesmo. Então, assim, não significa, não acho que não existe nada escrito, né, na pedra, e que a gente pode, esse é o objetivo mesmo dessa reunião aqui, para a gente captar os anseios e eventualmente materializar em alguma alteração com relação a essa questão. Obrigado a todos, é uma honra participar aqui. Eu vou tentar, na medida em que possível aqui na nossa reunião do TJ, ficar atento às discussões. Espero que voltar aqui para continuar e depois vou ver a gravação para ver a manifestação de todos. Muito obrigado, vereadores, pela oportunidade de debater esse projeto de lei. Obrigada, Diogo. Então, vamos aqui a primeiro convidado da sociedade civil. Queria chamar aqui a Juliana Afonso, do Movimento Tarifa Zero, para abrir os caminhos da nossa audiência. Ju, você está... Vai. Um clássico. Tudo bom, gente? Então, boa tarde, né, todo mundo. É um prazer estar participando dessa audiência pública, né, sobre esse tema tão importante, assim. O Tarifa Zero tem acompanhado com afinco as reuniões que têm acontecido dentro e fora da Câmara Municipal, né, a CPI, o comitê, essa audiência também, e a gente entende, né, que está no momento de mudança no transporte público, e isso é muitíssimo importante para Belo Horizonte. Eu vou falar algumas coisas, vou tentar ser rápida, para também não ocupar muito aí o tempo dos outros colegas. E assim, de tudo que eu vou falar, eu acho que tem 3 coisas que, se for para deixar essas 3 coisas marcadas, são elas, assim, que é o contrato, ele precisa acabar, o contrato com as empresas de ônibus, né? O transporte em Belo Horizonte, ele precisa de outras formas de financiamento e de subsídio urgente. E o sistema precisa de um controle popular. São essas 3 coisas que eu queria deixar claro e vou falar um pouco sobre isso aqui, né, ao longo desse tempo que eu tenho. O sistema, né, ele está em crise, assim, o transporte, há muito tempo, né, o Tarifa surgiu em 2013 e a gente tem falado isso desde então. Não está diferente, na verdade está pior e tende a piorar, né. Um exemplo de que algo está acontecendo, né? Um exemplo muito claro de que isso está acontecendo, por exemplo, é o aumento da energia do diesel. Assim. Existe uma chance enorme, por exemplo, de as empresas chegarem em dezembro pedindo aumento da tarifa por causa dos custos extras na compra, né, desse combustível. E aí, o que vai acontecer? Né? A gente vai encarecer ainda mais o transporte para uma população que já está vivendo um momento de crise por causa da pandemia. Então, a gente tem muitos sinais de que, se as coisas continuarem da forma como estão, enfim, vai piorar ainda mais. O subsídio, ele é fundamental, porque ele tira das pessoas o peso do pagamento no momento em que se usa o transporte,
para acesso a esse direito, né? E com mais autônomos e mais desempregados, ou seja, com menos gente, né, com a possibilidade de usar vale transporte, que é uma receita importante dos valores, né, um valor importante aí desses custos, é fundamental ter outras formas de financiamento do sistema. E aí, aproveitando, né, que a gente está falando de financiamento, o Tarifa Zero realizou um cálculo tarifário em 2018. A gente atualizou esses dados para 2021. E o custo estimado do sistema em 2021 é de 1,3 bilhões de reais, né, no ano. Sim, é caro, a gente sabe que é caro. Mas o transporte é caro porque ele é estruturante da cidade. Assim como a saúde e a educação são sistemas estruturantes, né? Não custa lembrar que o transporte ele está direito, né? Ele é um direito que dá acesso a outros direitos e por isso ele é tão fundamental. Então, a gente acha normal a saúde ter um grande orçamento, a gente acha normal a educação ter um grande orçamento e realmente elas precisam disso, e a gente também deveria achar normal o transporte ter um grande orçamento, porque é com ele que as pessoas, inclusive, vão poder acessar esses outros direitos. E a prefeitura ela precisa assumir isso, assim, em nome do interesse público, esse controle sobre o planejamento. O subsídio ele precisa andar de mãos dadas, né, portanto, com mais transparência. Então, esse contrato, né, que a gente tem falado aí desde sempre, que esse ano tem sido objeto de análise dessas reuniões, da comissão, da CPI, esse contrato ele não tem sido cumprido, ele tem sido descumprido, a gente está vendo aí o tanto de falcatrua por trás disso, a verdade é essa, né? Como que os empresários de ônibus se aproveitaram desse contrato para colocar os seus interesses pessoais na frente do interesse coletivo. Então, junto a essa mudança de contrato e a inclusão do subsídio, a gente precisa de transparência no sistema e de controle popular para saber aonde que esse dinheiro está indo e como que ele de fato está ajudando a população a se locomover pela cidade, né? O transporte de qualidade, ele é sobre reduzir desigualdade e o subsídio faria isso, né? Você cobra um imposto de quem pode pagar e oferece um serviço a quem não pode pagar. É uma transferência indireta de renda, o que é excelente, porque reduz as desigualdades e amplia o acesso na cidade. A gente sempre escuta, né, as pessoas mais adeptas às propostas liberais reclamarem de subsídio e perguntarem, de onde que vai vir o dinheiro? Inclusive, na falecida Comissão Especial de Estudo para a Reformulação da BH Trans, a gente ouviu alguns vereadores defenderem transporte sob demanda, que é uma coisa que a gente está vendo que não vai funcionar, né? Hoje em dia, a gente tenta pegar um Uber e não consegue, porque é isso, quando você coloca o transporte sob demanda, ele também fica sob a demanda de quem realiza o transporte. Então, se a pessoa não quer, ela não vai. Se ela está sem grana, né? Porque muitos trabalhadores estão mesmo sem dinheiro, eles também não vão. Então, o transporte sob demanda não funcionará. E além disso, né, nessa comissão especial, além dessa defesa que a gente ouviu muito, a gente ouviu também, né, sobre essa questão do subsídio, algumas pessoas usarem como exemplo modelos de transporte no mundo que funcionam, né, que parecem lindos, vistos de fora. Assim. E um desses exemplos foi o transporte de Chicago. Pois bem, o modelo de Chicago é o seguinte, 54% da receita é subsídio público. E com a pandemia, inclusive, eles receberam subsídio federal, porque esse subsídio público atual é do Estado, né, estadual, e eles receberam subsídio federal. Então, assim, parece lindo, né, ver os sistemas acontecerem em Paris, em Barcelona, a gente fica citando, mas sem entender o que está por trás desses sistemas. Eles todos apresentam subsídio, porque o transporte é um direito e ele tem que ser entendido como tal. O Estado, ele não é, a gente não pode pensar no Estado numa lógica privada, tem que reduzir os custos. O Estado existe para servir a população e a população precisa de um transporte que funciona. E se ela precisa desse transporte, isso tem que ser entendido como interesse público, tem que ser arcado também pelas instâncias públicas. Então, é isso, assim, né? Essa é a hora da prefeitura agir, porque a gente já sabe do que a gente precisa, de um financiamento que reduza ou que zere a tarifa
de um contrato que distribua o poder na mão de outros vários atores, porque não dá mais para seguir com um transporte monopolizado na mão de poucas pessoas, e de controle social sobre esse direito. Assim. Essas são as 3 coisas que eu queria reforçar mais uma vez, agradecer e ficar aqui à disposição mais para frente, em caso de dúvidas. Vou seguir aqui acompanhando a audiência. Obrigada, gente. Um contraponto, vereadora Bela, que eu gostaria de colocar: a comissão especial não faleceu, estamos os 5 vivos, mas como as demais 6 comissões especiais de estudo que existem na casa, justamente para que ninguém falecesse na Câmara por conta da Covid, elas foram suspensas e retomadas ontem, na segunda-feira, por pressão, inclusive minha, no Colégio de Líderes, porque eu acho que seja importante que elas funcionem, não só a nossa comissão, como a comissão da vereadora Isa, de Juventudes Negras, a de desburocratização da vereadora Marcela e tantas outras, só para não parecer que a gente suspendeu por algum motivo ou outro que não uma determinação da Câmara Municipal para que todas essas comissões fossem suspensas pelo aumento da pandemia de Covid. Agora, com os números recuando, elas vão ser retomadas, muito embora, como essa comissão especial foi criada para, discutir o contrato, e nós já criamos o Comitê de Reestruturação na Prefeitura, uma instância até mais adequada para isso. 2, investigá-lo, e nós temos uma CPI em andamento. E 3, a criação, a reestruturação da BH Trans, e nós já estamos aqui dentro, optamos por utilizar a comissão do vereador Wesley para fazer essas audiências públicas, a ressuscitação, de acordo com a nossa colega aí que falou, ela mais do que bem-vinda, mas nada ficou morto nesse período, muito foi sendo feito, mesmo que por segurança ela tivesse sido suspensa. Então, mortos não estamos. Só isso. Agradeço aí, Gabriel, o informe. Desculpa, gente, eu não sabia que ela tinha retornado. É porque a gente achava ela muito fundamental. Foi uma pena mesmo que os trabalhos pararam, mas agradeço aí a informação. Fundamental, nós tínhamos uma agenda de escutas e tal. Lamentavelmente, ela e as outras 6 foram suspensas pela Covid e a gente continuou fazendo o que dava através da CPI, da comissão aqui do Wesley, do próprio comitê, do que era dentro do possível. Tá bom? Perfeito, gente. Então, chamando aqui o nosso próximo convidado, eu vou pedir aqui para fazer a fala o Rafael Calabria, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Bem-vindo. Obrigado a todos, boa tarde a todo mundo, obrigado vereadores pelo convite para o debate. Bom, o IDEC é uma ONG de defesa do consumidor, né, que atua há 30 anos defendendo o consumidor em várias pautas, e temos acompanhado, o coordenador de mobilidade, temos acompanhado essa discussão, tentando acompanhar a nível nacional, né, é um tema muito municipalizado, mas é importante aprender e estudar e traçar esses padrões nacionais. E aí queria começar rapidinho elogiando a CPI, que foi instaurada em Belo Horizonte. A gente no IDEC mapeou que tivemos mais de 14 CPIs esse ano, por causa da pandemia, pela crise estrutural que o setor de transporte está vivendo. Eu coloquei o link aí no chat, quem quiser acesso. E a de BH foi uma das que teve mais encaminhamento, está tendo esses passos aí que o vereador acabou de mencionar, o Gabriel, antes de mim, de investigar, de verificar o contrato, esse projeto de lei, enfim, vários encaminhamentos positivos para o debate, que é importante. E queria agradecer também a Ju, que falou antes de mim, avançou vários pontos que deixou mais fácil minha fala agora, né, que eu vou colocar. Eu vou mencionar 4 pontos sobre o financiamento também, né, a pauta central aqui, mas que impacta o contrato e alguns pontos do projeto de lei. Vou falar por fim, né. Sobre o financiamento, bem isso que a Ju falou, eu queria falar de uma outra forma também que eu tenho tentado provocar o debate ficar mais claro. É importante esclarecer que o sistema de transportes coletivos, os sistemas, né, no mundo todo, eles não são autossustentáveis, eles não são autofinanciáveis. Né, no caso que a gente acredita pela tarifa, né, como o Brasil funcionou assim por muito tempo, se acredita que isso dá certo, mas funcionou muito mal, né, por todo esse período. E para manter o serviço disponível para os usuários, sem ter lotação, sem ter um monte de gente apertada no transporte pagando,
é natural que o sistema tenha que ter um recurso para garantir a frota independente da alta demanda, né, da lotação. Por isso que no mundo todo o sistema é financiado, né? E sobre a pandemia é importante colocar, mesmo os países que financiam o sistema, né, ainda assim fizeram na pandemia, que é uma situação completamente extraordinária, fizeram um socorro emergencial. Os Estados Unidos, por exemplo, fez 3 socorros ao setor de transporte coletivo, todos a casa de mais de 10 bilhões de dólares. A França fez alguns, a Alemanha fez pelo menos 2. Né? Claro que muitos deles já com exigências de avanço, né? Principalmente na pauta ambiental. A Alemanha fez um grande plano ambiental, mas, enfim, é esperado e natural que o sistema de transporte precise de um financiamento além da tarifa. Né? Não é um erro trabalhar com subsídio, com financiamento, com fontes de receita, é uma característica do funcionamento do setor. Eu ia fazer o paralelo também, como a Juliana fez, com o sistema de saúde, né? Um médico plantonista que não atendeu paciente nenhum, ninguém vai propor tirar o plantonista, né? Ou achar que ele foi ineficiente, mas o serviço tem que estar disponível para que as pessoas usem, e no caso do transporte a gente precisa ainda estimular que as pessoas usem, então a gente precisa debater isso. Colocar também rapidamente que a lei federal já coloca, né, a possibilidade de buscar financiamentos tributando o uso do transporte coletivo individual, no caso aqui do carro, mas é importante que a sociedade faça esse debate. Não é necessário, né, sobre a taxação ou abusos e excessos, mas tem que fazer uma discussão e achar o meio ponto. Queria apontar aqui um estudo do IPEA de 2013, que apontou que uma taxa sobre a gasolina, na época, né, quando não estava o preço absurdo que está hoje, para baratear o transporte coletivo, seria deflacionária, porque o impacto social que o transporte coletivo tem é muito maior do que o impacto que o uso do carro tem. Claro que a gasolina hoje não é um bom exemplo por tudo que vem sido feito com a forma de custeio da gasolina nos últimos 5 anos, né? Enfim. Mas também queria reforçar o ponto que a Juliana colocou, de que o padrão de contrato do Brasil, e aí aqui no caso também o de Belo Horizonte, é muito ruim. A gente tem um cenário de cartelização no setor muito em conta pela falta de regulamentação, né? O sistema começou a operar pelos empresários no começo do século passado, então ele tem um padrão de desregulamentação, tem essa dependência da tarifa e tem pouco controle, né? E além disso, a tarifa, né, o pagamento pela tarifa estimula a lotação, como eu falei, ele necessita da lotação para ser rentável, então o controle é dificultado pela forma de financiamento. Então mudar o contrato é essencial, e é curioso apontar que São Paulo, né, também teve a mudança do pagamento por passageiro para pagamento por custo depois de uma CPI, em 2013. A gente está vendo agora o Rio de Janeiro e Campinas também debatendo pagamento por custo, e a própria Associação Nacional das Empresas de Ônibus, a ANTU, pautando isso no âmbito federal. Então já há uma percepção no setor de que o pagamento por custo estimula mais a qualidade e é mais proveitoso para a sociedade do que o pagamento por passageiro. Por fim, as preocupações que eu queria colocar com o contrato, com o projeto de lei. Só parênteses. Outro ponto que a gente tem fiscalizado no IDEC, né, sobre a questão do contrato, que é importante, e agora o Rio de Janeiro está avançando mais nesse debate, é a divisão do contrato. Então, em vez de a gente conceder todo o serviço para um empresário que fica com todo o serviço que deveria ser público, né, de interesse público pelo menos, na mão dele, dividir o contrato, fazer um contrato de operação, um contrato de frota, né? Inclusive algumas cidades onde o serviço é estatal, como o caso de Araras, em São Paulo, e Maricá, no Rio de Janeiro, eles estão fazendo contrato de frota também, então é uma experiência que dá para ser aproveitada de várias formas, tá? Mas no caso aqui, na concessão, dá para se explorar. E um ponto central, que acho que a Juliana mencionou também, é retirar a bilhetagem da mão das empresas, porque a bilhetagem é um ativo estratégico, né, da fiscalização, da gestão do setor, e não é viável, né, que o padrão se permaneça de estar com as concessionárias que detêm mais informação do que o poder público que deveria as fiscalizar. Por fim, sobre o projeto de lei, né, o projeto de lei que está em discussão na Câmara sobre a extinção da BH Trans, a gente entende que reformular e debater os órgãos públicos é uma necessidade, né? Com essa nova gestão, inclusive o poder público vai ter que ser muito mais fortalecido para conseguir fiscalizar a qualidade, mas a gente tem um ponto de atenção sobre o formato de autarquia, porque a autarquia é um formato previsto na Constituição não para prestar serviço. E quando você fala de gerir um contrato de ônibus e fiscalizar a qualidade,
desculpa, fiscalizar é possível, mas gerir o contrato, planejar o sistema e principalmente gerir ou conceder a bilhetagem são atividades que extrapolam a atividade de uma autarquia que deve ser só para fiscalizar, com as exceções que a Constituição coloca de educação e saúde. Então, pode gerar um risco da autarquia não poder operar o serviço, e isso é o que acontecia no Rio anteriormente, né, quando você tem no Rio a autarquia, que é a AGETRANSP, e a secretaria tentava planejar o serviço, mas ela é muito burocratizada pelos atos administrativos, né? O que acontecia no Rio é que o setor privado acabava se arvorando sobre algumas atividades. Um exemplo que eu tenho dado é que a Secretaria de Transportes do Rio não tinha advogado até um tempo atrás. Eles usavam posicionamentos jurídicos das empresas, no caso lá, né, a BH é a Cetra, no Rio a FETransport. Então, restringir tudo numa autarquia abre o risco de perder capacidade de planejamento e gestão na mão da prefeitura de uma atividade econômica, né, como é o caso do transporte. E hoje o Rio está avançando na criação de uma empresa pública para fazer o planejamento, tendo a autarquia como fiscalização. Então, a possibilidade das duas empresas não fazerem tudo, mas uma fiscaliza e a outra planeja. E o último ponto que eu ia colocar, né, a importância da participação, mas a Juliana colocou bastante. Eu queria só destacar, né, que o projeto mexe no plano diretor, então é preciso ter uma atenção no debate aí na Câmara para se essa mudança virar a cabo, né, ter os cuidados que ocorreram no debate do plano diretor, tá? Para não suplantar um debate que é tão estrutural quanto o plano diretor. Mas esses são os pontos que eu ia colocar, né, sobre financiamento, mas sobre coisas que envolvem financiamento, e me colocar aqui à disposição para ajudar no debate depois. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, gente. Não, perfeito, Rafael. Depois, se você quiser retomar esse debate, eu acho que ele é muito importante, né? Assim, sobre o formato, porque, de fato, a operação do financiamento do sistema precisa conseguir ser feito, seja por empresa ou por autarquia, né? Acho que esse é um dos pontos de defesa. E a gente não pode, por um formato institucional, estar amarrado em função disso. Então, acho que esse é um ponto de atenção mesmo, que a gente vai precisar se debruçar e talvez pedir, inclusive, alguns estudos mais aprofundados por parte da Prefeitura de Belo Horizonte sobre esse aspecto. Dando sequência, então, gente, a nossa lista aqui de pessoas convidadas, 1 minuto. Eu queria chamar agora o Roberto Andrés, professor da Escola de Arquitetura da UFMG e integrante do Instituto Urbi-Urge. Ei, André. Ei, pessoal, bom dia, boa tarde. Obrigado pelo convite. Bela, Isa, Gabriel, queria parabenizar o trabalho sendo realizado da CPI, da máfia do ônibus. É uma CPI muito importante que mexe com interesses grandes e que dominaram a nossa cidade, infelizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, para que alguns se enriquecessem muito, a maioria da população tem um serviço de cada vez pior qualidade. A gente que trabalha, estuda com essa questão do transporte público, que a gente assistiu no Brasil nas últimas décadas foi um processo, uma espiral de degradação. Mas eu já entrei, é porque eu estou gravando aqui. Em que, o Abrão mandou para nós, deixa eu voltar a falar. Tem o microfone aberto. Desculpa, tem um microfone aberto? Eu acho que é o... Isso, pronto. É o da câmera. Mas a gente assistiu a essa espiral de degradação em que todas as pessoas que puderam fugiram do transporte público para soluções que fossem mais cômodas, já em resposta a essa degradação. Então, quem pôde comprou um carro, quem pôde comprou uma moto, e o que a gente assistiu nas últimas décadas foi uma fuga, né, uma evasão de usuários do transporte público, o que piora as condições do próprio sistema, porque a compensação disso é feita pelas empresas, né, com conivência do poder público, através do aumento da tarifa, né, para compensar esse usuário que foge, que sai, aumentar a tarifa, ou através da redução de oferta. E esses dois elementos, aumento da tarifa e redução de oferta, aumentam ainda mais a evasão, porque o ônibus passa cada vez menos, cada vez passa mais lotado. O modelo de contrato que foi estabelecido em Belo Horizonte é um modelo de contrato que premia a superlotação. Se estiver os ônibus, maior será o lucro das empresas. Ele é um modelo de contrato que precisa ser revisto. A CPI da BH Trans mostrou todas as condições para que esse contrato seja extinto
Eu espero que a Câmara de Vereadores tenha condições de pressionar o poder público para que esse contrato seja extinto e seja criado um novo contrato que tenha como foco principal um serviço de qualidade, bem servido, e não o interesse de meia dúzia de empresários. Então, eu queria comentar o projeto de lei, né, da criação da Secretaria de Mobilidade Urbana. Um dos pontos que me parece muito interessante dele é justamente atrelar a gestão da mobilidade urbana ao planejamento urbano, que é o lugar onde, de fato, eu entendo que ele deve estar. No entanto, eu gostaria de reafirmar esse ponto de que é muito importante, primeiro, respeitar o processo da conferência do plano diretor que criou o fundo de subsídio da tarifa e manter esse fundo, porque ter dois fundos separados, um para subsídio da tarifa e outro para as operações da SUMOB, é uma prática muito mais próxima do que a gente precisa hoje, porque a gente precisa de garantir recursos fixos para o subsídio da tarifa, que é o que a gente vê mundo afora. Né? Quando cada pessoa que viaja e vai ao metrô de Paris e paga €1 no metrô de Paris e fala, nossa, mas esse serviço é bom, ele passa rápido e ele funciona com qualidade, atende a cidade toda, a gente pode lembrar alguns pontos. O primeiro é que a empresa que gera aquilo é uma empresa pública, não são as empresas privadas que fazem esse escarcéu com o nosso sistema aqui. O segundo é que quando você paga €1, aquela viagem custou €3 e €2 foram subsidiados pelo poder público. Justamente por isso a maioria da população usa aquele serviço, porque se ele custasse €3, se ele não fosse subsidiado, a pessoa iria buscar outras formas de se deslocar. Hoje o subsídio é um consenso, cada vez maior, e é um consenso inclusive entre as empresas do setor. Eu acho que o modelo que imperou no Brasil de financiamento da tarifa somente pelos usuários é um modelo perverso, ele se esgotou. Na pandemia, ele mostrou a crueldade que ele era, porque a gente viu o ônibus circulando lotado, transmitindo vírus, porque o modelo de financiamento pressupunha a lotação para que ele fosse operacionalizado. E o que a gente vê mundo afora, esse exemplo que eu dei de Paris, ele é regra. Se você andar de ônibus em Barcelona, em Buenos Aires, em Praga, no metrô de Nova York, você vai pagar o que custa 1/3 ou metade daquela tarifa. Ontem a gente viu um exemplo muito interessante que aconteceu no Brasil, que é a cidade de Caucaia, a segunda maior cidade do Ceará, que implementou tarifa zero em todo o sistema de transporte da cidade, uma cidade de quase 400 mil habitantes, gerida por um prefeito do PROS. Isso não é mais uma agenda da esquerda, é uma agenda em que ficou evidente que se essas mudanças não forem feitas, se não houver subsídio, os ônibus vão continuar na sua espiral de precarização e vão continuar prestando péssimos serviços para a população que continuará migrando para o Uber, para a motocicleta, para o automóvel, gerando poluição, acidentes e todos os problemas que a gente vê na cidade, e uma parte da população sendo inviabilizada de deslocar na cidade, que é isso que a tarifa faz hoje. Então, Belo Horizonte precisa encontrar uma fonte de subsídio e esse é um momento em que talvez seja possível criar isso, inclusive criar um modelo que seja uma referência nacional. Se a Câmara de Vereadores puder contribuir para isso, estabelecendo essa fonte de subsídio, permitindo que isso seja levado adiante pelo Executivo, construindo uma fonte consistente para esse subsídio, que pode vir por uma taxa, todos nós pagamos taxa de lixo, todos nós pagamos taxa de iluminação pública, uma taxa que seja progressiva, uma taxa que reduza, que tenha isenção para as camadas mais pobres, mas que permita uma fonte de financiamento consistente para que a tarifa possa baixar e cada vez mais gente passe a andar de ônibus. Além disso, é fundamental termos corredores exclusivos. E aí, infelizmente, eu preciso dizer que o que foi apresentado pela Prefeitura... Eu peço licença à comissão, só um instante. Pois não. Vereadora, vai ser necessário suspender a reunião por 10 minutos para o pessoal do som fazer ajustes para ver se consegue colocar no portal a transmissão? Mas como a gente já está aqui mais ou menos na metade da audiência, acho que a gente fica acordado com a ideia de ficar disponível depois. Entrar e acompanhar pelo site, vereadora. Exato. O vereador Lucinda está reclamando. Convidados. Mas, gente, o Roberto foi interrompido já 3 vezes na fala dele
Nós já tínhamos decidido que essa audiência vai ficar gravada e disponibilizada depois. Já passou o tempo do ao vivo, não dá para mudar isso enquanto as coisas estão ocorrendo. Vocês interrompem o raciocínio do convidado, isso é muito deselegante, inclusive. Vamos deixar o Roberto terminar, vamos deixar a audiência terminar, e quando ela terminar, ela vai disponibilizada no site. Me fiz compreender? Gabriel, Frederico, tudo bem? Oi, Frederico. Tudo bem? A questão é que está tendo uma dificuldade de participação e de acompanhamento pelo site em relação a todos os participantes. Então, o interesse era que o sistema de som fosse reiniciado aqui, o que deve demorar 5 minutos no máximo. Sugestão, vereador Gabriel. E aí é o seguinte, depois vai ficar 2 vídeos no site ou um só? Não, é somente um vídeo. A questão só é que vai permitir o acompanhamento ao vivo da reunião por parte dos participantes e de toda a população. Roberto, você aceita meu pedido de desculpas e acho que de todos nós pela interrupção, perdão? Nenhum problema. Vocês querem que eu conclua e aí faz isso ou espero? Podemos deixar o Roberto concluir, a gente suspende por 5 minutos, Fred? O Frederico já saiu, vereador, mas pode fazer assim, breve. Sim, vamos lá, Roberto, conclui, a gente suspende por 5 minutos para essa mudança. Então, eu estava comentando que além do subsídio, a tarifa, que é algo fundamental, que precisa ser feito, a gente precisa que esses ônibus circulem mais rápido. Corredor exclusivo é uma forma de subsídio. Porque cada vez que você permite segregar a pista do ônibus e que ele vá mais rápido que o trânsito normal, você está gerando economia de custo, de ônibus que precisa ser alocado, de tempo de trabalho de motorista e trocador. Então, se você dobra a velocidade média dos ônibus, você promove uma economia gigantesca que permite que a tarifa seja ainda mais baixa. E aí eu gostaria de bater num ponto, para concluir, que o projeto de corredor exclusivo apresentado essa semana pela Prefeitura ainda é muito tímido, infelizmente. A gente precisa de uma proposta muito mais ousada. A ONG Nossa BH, que está aqui junto com o ITDP, fez um estudo em que chegaria Belo Horizonte a 360 quilômetros de corredores exclusivos. Isso é possível, é um estudo, olhando para as avenidas, um estudo muito detalhado. E com algo dessa escala, nós conseguiremos, de fato, ampliar a velocidade dos ônibus, tornar o serviço mais atrativo, porque eles vão mais rápido e mais gente quer usar. E o que foi apresentado de 80 quilômetros, com uma parte esse ano, uma parte ano que vem e outra parte de faixas preferenciais, eu acho que vai ser, eu até aposto aqui com os senhores, infelizmente, que daqui a um ano a velocidade média vai estar igual. E não vai ter atraído nenhum usuário para o sistema se nós formos nesse modo mais tímido. Inclusive porque é preciso sinalizar para a população, com mais ênfase, que a prioridade passa a ser o transporte coletivo, para a população fazer a mudança de hábito. Né? A faixa preferencial, o que a gente vê é que ela é a mesma coisa que nada. Qualquer um que passe numa rua com faixa preferencial de ônibus vai ver todos os automóveis usando a faixa preferencial. A gente precisa fazer faixas exclusivas em uma quantidade muito maior. A gente precisa subsidiar a tarifa e criar um fundo que possa ter um valor relevante para o subsídio dessa tarifa. Essa é a minha contribuição, desejo uma ótima audiência para todos e continuarei aqui assistindo. Obrigado, meu caro Roberto. Eu vou até lhe enviar aí por WhatsApp o plano completo da BH Trans, que foi nos apresentado nesse comitê de repactuação do contrato da tarifa na última terça. Inclusive, eu até pedi uma ajuda, o Jornal Tempo publicou parte dele hoje, vou te mandar ele completo aí pelo WhatsApp, mas a Câmara vai ter um compromisso de fazer audiências públicas por região de Belo Horizonte, pelas 9 regiões, e eu acho que você vai ser bem-vindo justamente para acrescentar nesse projeto os corredores, e eu acho que você é uma pessoa ótima para contribuir por isso. Eu vou, Bela, com a sua permissão da Isa, do Wesley, suspender rapidamente por 5 minutos para que a equipe possa fazer os trâmites do som. Vou trocar aqui também, vou deixar o plenário aqui no Mac, botar a nossa audiência no telefone, porque o telefone a gente não consegue por áudio, né? Então tá bom, declaro suspensa a reunião por 5 minutos.
Vereador Gabriel, o problema já foi resolvido, pode retomar, fazendo favor? Muito obrigado, assessoria. Vamos, portanto, retomar os nossos trabalhos. Vereadora Bela. Sim, perfeito. Que bom que a gente conseguiu retomar aqui. E para os que começam a assistir a nossa transmissão ao vivo, só comunico que a audiência vai ficar disponível depois no site da Câmara para que vocês consigam acompanhá-la desde o início. Eu chamo agora o André Veloso, representando aqui o movimento Nossa BH. Opa, tudo bom, gente? Foi só abrir o microfone que a cachorra quis participar também. Depois não esquece do Augusto, o BH5. Boa tarde a todo mundo. Agradecer o convite, né? A gente está aqui participando dessas discussões já tem bastante tempo, né? Tanto nos espaços institucionais, quanto nos movimentos sociais, nas ONGs, no Conselho de Política Urbana, né? O Zé Júlio está aqui representando o Compur, também nas comissões de transporte e trânsito. E é uma discussão longa, né? Uma discussão que tem caldo, tem história, e eu acho que a gente tem que, enfim, né, deixar isso claro aqui para todo mundo que está vendo nossa audiência. E eu acho que, na verdade, era só colocar alguns pontos. Eu acho que eu fui muito contemplado nas falas da Juliana, do Calabria e do Roberto, sobre o que está acontecendo no sistema de transporte público na cidade, no Brasil, e o que a gente precisa fazer pelo projeto de lei aqui. Mas vamos lá, vamos pontuar algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: a gente está vivendo um momento de inflexão da forma de regulação do transporte público, né? A gente, não só em Belo Horizonte, mas em todas as grandes cidades brasileiras, todas as cidades do Brasil que têm transporte público em algum grau estão tendo que passar por um processo de reformulação. Se a gente tivesse um governo federal minimamente comprometido com alguma coisa que não salvar, né, se salvar da justiça, a gente também estaria vendo avançar uma discussão sobre um pacto federativo, um novo marco regulatório e um pacto federativo sobre o financiamento do transporte. Porque, assim, faz sentido, do ponto de vista histórico, a consolidação do transporte público como prerrogativa municipal na Constituição de 88, diante do que foi a ditadura militar, diante do que foram, inclusive, os movimentos de base, os movimentos reivindicativos por transporte coletivo. Mas essa consolidação do transporte como uma prerrogativa exclusivamente municipal gerou uma série de problemas que não estavam previstos naquele momento, porque, e se você for pegar, por exemplo, os funcionários da BH Trans que se formaram na década de 80, eles vão falar para vocês que eles aprenderam a calcular planilhas de transporte prevendo que a demanda ia subir todo ano. Então, era justamente a demanda não era uma preocupação, a solvência do sistema não era uma preocupação exatamente, e a gente tinha a ideia de que o sistema ia se expandir. E aí, a década de 90, principalmente, com a entrada com o aumento da taxa de motorização das cidades, lembrando que a gente começou a realmente ter carros e motos em grande número nas cidades brasileiras a partir daquele momento, começou a trazer uma crise do transporte público de maneira mais estruturada. Essa crise tem se mantido desde a década de 90, mas os empresários de ônibus conseguiam se safar dela de alguma maneira, se valendo principalmente do que a gente chama de liquidez do transporte público, né? Que é o fato de que todo dia entra muito dinheiro em espécie líquido na conta dos empresários de ônibus, né? Então eles podem usar esse dinheiro para fazer uma série de pagamentos
A gente sempre espera que todos esses pagamentos sejam ilícitos, né? Mas a CPI tem demonstrado muito claramente que não são, né? Boa parte deles. O Duque se conseguiu provar, até festa de casamento de filha, esse dinheiro da tarifa foi usado, né? Mas a gente sabe, e não tem como provar, né? Mas tem como dizer, pelo senso comum, de que boa parte desse dinheiro não registrado já financiou assim, políticos, tanto do executivo como do legislativo, em outros momentos, né? De maneira também conhecida como Caixa 2. Para dizer que, então, a pandemia ela acelera esse problema da demanda, desse problema da capacidade de financiamento do transporte, e traz à tona uma coisa que se estava adiando, porque cada município estava tentando resolver o seu próprio problema, que é como financiar o transporte público e o que fazer em relação aos mecanismos de regulação, né? Então, isso tem acontecido no Rio de Janeiro, né? O Eduardo Paes, eu tenho falado isso nas oportunidades que eu tenho. O Eduardo Paes, que não é conhecido por ser de esquerda, nem por ser comunista, nem por nada, encampou o BRT, né? O sistema de transporte por BRT lá do Rio de Janeiro, que tem a mesma característica de BH, que é que ele surgiu depois da concessão formal, depois da licitação formal do transporte público. Então, a gente teve aqui em BH, em 2008, a licitação normal do transporte convencional, e em 2014 o BRT foi inaugurado. No Rio de Janeiro foi em 2010 e 2014. Então, houve entendimento por parte do executivo de que esse modo de transporte ele era passível de uma licitação, e é algo que a gente pode fazer aqui. A gente sabe, e eu entendo a forma como os vereadores estão tocando essa questão, e assim, eu parabenizo a CPI e todo esse esforço que tem sido feito em relação às mudanças, e a gente sabe que é uma questão delicada, porque nessas reportagens que estão saindo na TV sobre os empresários, a gente teve sessão da CPI aqui que foi mostrado um vídeo do Roberto José Carvalho entregando uma mala de dinheiro desse tamanho para o presidente do Sindicato dos Transportes Rodoviários, e o juiz, doidão, da cabeça dele, condenou só quem foi corrompido e não condenou os corruptores. Tipo, o cara conseguiu ser absolvido na justiça. Então a gente sabe assim até onde vai a capacidade de influência dos empresários de ônibus. Então eu entendo que essa questão tem que ser atacada de todas as frentes, de todas as maneiras possíveis, com acirramento dessa posição, e também com a negociação onde cabe, assim. Mas o principal que a gente tem que retomar para justamente desconstruir essa influência é combater o poder das empresas de ônibus, né? Então, o Calabria falou muito bem aqui sobre necessidade de regulação da licitação, diminuição do tempo, divisão em vários lotes, em vários modos, né? Então, a concessão dos veículos é uma coisa, a operação é outra coisa, o aluguel das garagens é outra questão, e a gente pode render bastante sobre isso em outros momentos aqui no debate. Eu só queria deixar isso pontuado também. E aí falar um pouco sobre a questão do subsídio. Assim. Eu acho que os vereadores aqui, e principalmente os que compõem a comissão, então o vereador Wesley, Gilson, o Henrique Braga e todo mundo, eu acho que existe um senso comum, o Wesley da autoescola sabe disso bem, sobre o carro e sobre o espaço do carro, né? E na verdade, o que a gente está defendendo aqui é a quebra de um círculo vicioso que a gente está, em que a perda de qualidade e de capacidade de financiamento do transporte público acirra acentua, acelera essa perda de qualidade dele próprio e joga, piora o trânsito dos carros, piora o trânsito das motos, piora o trânsito para todo mundo. Hoje a gente vive uma situação em que
o motorista de carro e de moto, ele acha que ele está fazendo a opção correta, usando o carro e a moto, só que, na verdade, não só ele está piorando o trânsito, como a forma como as coisas estão colocadas é muito ruim para eles também. Então, é um pedido para os vereadores que não estão tão diretamente envolvidos com o Comitê de Reestruturação do Transporte Coletivo e com a CPI, de se fazer um esforço para debater esse senso comum, de que tanto a criação de faixas exclusivas de circulação para ônibus, de maneira emergencial, de maneira urgente, é uma medida que vai melhorar para todo mundo, vai tirar o espaço do carro num primeiro momento, mas vai dar mais fluidez para ele também, porque vai tornar o transporte público mais agradável, vai atrair mais passageiros, vai tirar a gente das ruas, como também, e aí acho que essa é uma questão fundamental, a defesa do subsídio, né? A gente tem um dos raros consensos, e ele é breve lá dentro do Comitê de Repactuação, é que tem que ter subsídio. Ele para aí, na página 2, né? Porque a gente sabe que o subsídio só funciona se a prefeitura tiver controle desses recursos, porque na prática a gente tem, desde 2014, somados, teve 300 milhões de reais de subsídio indireto para as empresas de ônibus, na isenção do ISS e da taxa do custo de gerenciamento operacional que ia para o BH Trans. E, de novo, parabenizar a vereadora Bela e o vereador Gabriel por ter essa iniciativa do PL para suspender essa isenção, porque o subsídio só funciona se a prefeitura sabe de onde está vindo o dinheiro e pelo que ela está pagando. Ela tem que pagar pelo serviço prestado. Então, essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é que a gente precisa sim, e para finalizar, a gente precisa sim de criar fontes de receita. A gente precisa desconstruir essa lógica em que os 10% mais pobres da sociedade, os 20%, 30% mais pobres, pagam proporcionalmente, em relação à renda deles, muito mais para financiar não só o transporte coletivo, mas como o transporte por carro, até o recapeamento de vias, a manutenção das vias públicas. É isso o que acontece hoje, e às vezes não é tão claro assim no dia a dia das pessoas, mas se você avaliar o orçamento público e avaliar o peso da tarifa no orçamento das famílias, você vai ver que é isso que acontece. O mais pobre paga muito, muito mais do que o mais rico pelo transporte público. A gente tem que reverter isso. E para isso a gente precisa, sim, de criar uma taxa de mobilidade urbana. E aí, quando a gente fala em taxa, todo mundo horroriza, né? Tipo, acha que vai direto no bolso deles e tudo mais. A gente está finalizando estudos aqui, a gente ainda não tem capacidade de apresentar isso, mas só para ter linhas gerais, a gente consegue gerar algo em torno de uma receita anual em torno do que foi essa isenção do ISS da CGO nesses últimos 8 anos, ou seja, uma receita anual de 300 milhões de reais, que já dá 25%, 30% do orçamento do transporte público, só pegando os 30% de imóveis mais caros da cidade e vinculando isso à questão de vaga de garagem, né? Então, assim, quando você vai olhar no Belvedere, e aí Zé Júlio está aí, sabe muito bem disso, né? No Compur, quando se aprova um empreendimento ou uma construção que tem 5 vagas de garagem por habitante, por unidade habitacional, isso é uma ofensa à cidade, isso é um absurdo que está sendo custeado pela gente. Então a gente tem que ter uma forma de fazer com que a pessoa que esteja alocando espaço público para usar para o transporte individual motorizado possa contribuir com o financiamento do transporte coletivo. Então eu peço aos vereadores que respirem fundo, e eu acho que isso vocês fazem o tempo todo na Câmara, mas assim, respirar fundo, olhar para o senso comum e questionar o senso comum e pensar no que é melhor para a cidade. Assim. Dar uma chance também para políticas públicas trazerem resultados, assim, e a gente não ser nem casuísta e nem imediatista diante das circunstâncias. Eu acho que a gente está diante de uma tarefa histórica
muito grande, que é reformular mesmo o sistema de transporte coletivo, não só nesse momento de agora, mas fundar as bases para que ele seja melhor manejado nas próximas décadas. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, André. Fala essencial a sua, né? Assim, de fato, mais do que o formato administrativo de gestão, se a gente vai trabalhar com empresa mista, empresa pública ou com uma autarquia, né? Eu acho que o centro do problema da mobilidade hoje está na forma como a política tarifária, a política de financiamento foi pensada. Por isso da importância dessa audiência e das questões que você traz. Queria chamar agora, para fazer o uso da palavra, o Augusto Schmidt. Não sei falar seu nome direito não, Augusto, mas eu tento. Ele está aqui representando o BH em Ciclo. Bem-vindo, meu bem. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite aí da vereadora Bela, Isa, Gabriel. Bom, para quem não conhece, a BH em Ciclo é a Associação de Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte. E para a gente é muito importante estar aqui, porque para quem luta pelo direito de circular de bicicleta, circular a pé na cidade, em segurança, nada disso faz sentido se não for integrado com uma política de transporte coletivo que seja não só acessível, segura, eficiente, mas universal. E aí vou reforçar, né, tudo aí que o André, a Juliana, o Rafael, o Roberto, são todos aí parceiros, né, somos organizações parceiras aí já há um bom tempo, né. Hoje a gente tem um modelo de transporte na cidade que está falido, então simplesmente não tem como continuar, né? Então a gente está de acordo que esse contrato precisa ser reformulado com os mecanismos de controle social e também, né, que permitam, né, garantam o subsídio. E a gente, né, aí trazendo aí algumas provocações para a questão da mobilidade por bicicleta, né? A gente também sentiu aí essa falta de ambição no programa de metas da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Até o final da gestão foram propostas apenas mais 20 quilômetros de ciclovias, né? Então, assim, se aí a gente também aí concorda que o projeto de faixas exclusivas de ônibus também foi muito tímido, né? O de ciclovias, então, apenas 20 ciclovias em 4 anos, chegando a 130 quilômetros em 2024, sendo que o plano de mobilidade por bicicleta aprovado pelo prefeito previa 400 quilômetros de ciclovias. Então, a gente tem sentido, né, no nosso caso também, né, a gente tem sentido dificuldade, né, de dialogar aí com a BH Trans, então a gente vê esse espaço aqui como muito importante e a prefeitura vai precisar enfrentar isso em algum momento, né, como o Roberto colocou, né, como a Ju também citou, dos exemplos de fora, o subsídio já é um consenso, né? Não adianta a gente criar a melhor infraestrutura, implantar aí 3 linhas de metrô, colocar VLT, trem metropolitano, se não for acessível para a população, se isso não for tarifa zero ou pelo menos, né, a maior parte subsidiado, não vai funcionar. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento estratégico, né? A gente está passando por todo, né, esse movimento da CPI, da Comissão Especial, da Comissão de Repactuação, e eu acho que a Câmara devia olhar assim, para as pessoas que tem aqui, né, que estão aqui hoje, que falaram aqui hoje, o André, o Rafael, a Juliana,
o Roberto estão entre aí alguns dos maiores especialistas que eu conheço nessa área. Então acho que a Câmara devia, inclusive, aproveitar o privilégio de ter pessoas aí tão capacitadas que estudam isso. A gente vê a qualidade dos estudos que o Tarifa Zero aí já produziu, informações que nem a Prefeitura é capaz de oferecer para a gente. Então, eu acho que é um momento chave e que a Prefeitura vai ter que encarar isso em algum momento, e esse é o melhor momento para fazer isso. Muito obrigado pela oportunidade aí de participar, gente. Obrigada. Muito importante sua fala, Augusto. E a gente sonha, né, com uma Belo Horizonte que de fato consiga colocar no papel o plano de mobilidade que foi estabelecido, assim, né? Belo Horizonte é uma cidade altamente bicicletável e a gente tem que pensar a integração dos diferentes modais para que a mobilidade funcione. Então, sua fala é muito importante nesse sentido também. Bom, gente, esgotamos aqui o primeiro bloco de falas da sociedade civil. Agora eu queria passar novamente para o poder público presente, para que a gente consiga comentar um pouco das questões que foram trazidas, assim, né? Antes disso, eu queria destacar aqui, né, que há um consenso nessa audiência por parte dos convidados de que o sistema hoje de mobilidade tem a sua falência, né, registrada principalmente no problema da centralização do modelo unimodal, focado em carros, e no problema, o que é fortalecido os problemas, né, do financiamento do transporte coletivo, e que isso tem que ser enfrentado de forma muito central no projeto. Há uma compreensão de que o fundo de subsídio da tarifa, que está previsto no projeto de lei do plano diretor, precisa continuar, e não apenas continuar, mas a gente precisa encontrar fontes de receita para o subsídio tarifário, que estejam separadas, inclusive, de outras fontes, de outros gastos que, eventualmente, a SMOB ou a BH Trans tenham, né? Como o pagamento de pessoal, recapeamento de vias, obras e outros, né? Eles precisam vir de um fundo diferente desse que está sendo pensado para o subsídio da tarifa. Acho que a gente caminha muito bem nesses entendimentos para tentar construir, a partir disso, projetos de lei para dentro respostas, né? Emendas ao projeto de lei que está em curso. Também, né, a questão trazida aqui pelo Calabria sobre a impossibilidade de uma autarquia operar, por exemplo, um sistema de bilhetagem, acho que nós vamos ter que trabalhar isso para poder pensar se é o caso, né, de haver, numa bilhetagem pública, ainda uma empresa específica de bilhetagem pública pensada para isso, ou se a gente pode fazer através da autarquia. Podemos fazer pedidos de informação nesse sentido para qualificar o projeto de lei. Então, eu passo agora, gente, para os poderes públicos aqui presentes. Queria convidar o Bernardo Serra, que é subsecretário de Planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ainda representando a sociedade civil, desculpa. O Bernardo é gerente de políticas públicas do Instituto de Política de Transporte e Desenvolvimento, o ITDP Brasil. Bernardo? Está presente? Não identifico o Bernardo aqui. Depois, se ele conseguir retomar, a gente pega. Ele teve Covid, perfeito. Então, a gente deseja boa recuperação para o Bernardo, né? E que ele possa, em breve, estar aí contribuindo também com os trabalhos da nossa CPI, uma vez recuperado. Então, eu queria agora chamar o José Júlio, que está aqui representando a secretária Maria Caldas, da Secretaria de Planejamento Urbano. Boa tarde, Bela, demais vereadores. Boa tarde, Zé Júlio. Vocês estão me escutando, então, né? Estamos. Bem, acho que a fala dos representantes da sociedade civil, ela marcou muito bem a importância que esse tema tem na discussão do transporte público na cidade, e como o
professor Roberto Andrés bem colocou, no próprio planejamento do planejamento urbano do município, né? Essas coisas estão intimamente relacionadas e todo o esforço da Secretaria de Planejamento Urbano é justamente nesse sentido, né? Uma das razões de ser da Secretaria é no sentido da gente buscar a integração dessas políticas para que ambas possam obter mais sucesso, né? A gente tem uma melhoria de qualidade de transporte que não quer dizer simplesmente que a gente tem ônibus melhores, mas que as pessoas se deslocam dentro do espaço urbano com menos obstáculos, têm acesso aos elementos positivos da cidade com maior facilidade, etc. Enfim, é uma qualidade de vida, boa qualidade de vida, democraticamente distribuída, com mais fácil acesso para a população como um todo. Bem, especificamente no que diz respeito ao tema da audiência, o projeto de lei, a questão que a gente queria colocar é o seguinte: obviamente há uma série de pontos a serem debatidos. Eu não sou especialista em direito administrativo, acho que essa questão que foi levantada das autarquias é uma questão com a qual a gente tem que ter cuidado, mas é uma preocupação da Secretaria e que eu considero que já é importante, foi levantada também por algumas das falas anteriores, é a da gente manter ou garantir a manutenção do conteúdo daquilo que foi discutido na 4ª Conferência de Política Urbana, lá em 2014, e que posteriormente foi consolidado na Lei 11.181 de 19, que é o Plano Diretor, né? Então, o PL do Executivo ele tem essa proposta de alteração, mas na nossa leitura isso deveria passar por algum tipo de ajuste, de algum tipo de revisão. Enfim, essa discussão ainda, obviamente, está aberta, mas é um ponto que a gente considera importante pelo respeito à conferência, pela relevância que todo esse trabalho tem e, obviamente, para a gente também conseguir respeitar aquilo que o próprio plano preconiza, né? Que as revisões elas são feitas dentro de conferência, com debate público e a gente considera que isso é bastante importante. Bem, acho que eram esses pontos que eu queria colocar. Agradeço mais uma vez o convite de vocês e estamos sempre à disposição para fazer essa discussão das questões que são relevantes para a cidade de Belo Horizonte, que afinal de contas é o nosso trabalho. Obrigado. Perfeito. Bela. Sim. Bruno Pacelli, se eu pudesse falar desse bloco do Executivo, para poder pegar um gancho na sua fala e na do colega Zé Júlio. Então, inicialmente, boa tarde para todos e para todas. Não precisa nem falar da importância dessa, né? Mas eu queria pegar no que você mencionou no final da sua fala, vereadora, que é essa questão da segregação dos fundos, né? Da gente manter segregado, e o Zé Júlio acabou de reforçar isso. Na verdade, teve uma iniciativa da Prefeitura, quando elaborou esse projeto de lei, de tentar simplificar, né, a organização dos fundos. Sempre a gente tenta, né, já que orçamento é uma coisa sempre complexa para todo mundo, né? A gente tentou simplificar e, como o Diogo falou também, como precisaria ainda de termos um detalhamento maior a respeito do fundo criado no plano diretor, colocar em um único fundo. Hoje, após algumas conversas, né, com a Maria Caldas, ela também conversou com o prefeito, conversei com o André esses dias, e nós vimos, acabou de falar, um ganho em manter os dois fundos segregados. Você falou, acho que o Roberto também foi nessa linha, né, de manter essa segregação pela transparência, de termos despesas diferentes. Então, acho que a gente pode caminhar, sim, com essa discussão, com essa construção. Eu não sei qual é a melhor maneira, né, se é através do trabalho dos vereadores, por meio de emenda, ou se, né, é através do trabalho do próprio Executivo, mas eu só queria deixar claro que não teremos nenhum óbice, né, nesse ponto, tá? Eu acho que isso aí está vencido, a gente pode caminhar com a manutenção dos pontos.
Bruno, Pois não, então, Gabriel? é isso, eu. Aliás, estou aqui, né, aliás, o novo regimento da Câmara é muito positivo, que vocês vejam, estou aqui na audiência pública, ao mesmo tempo no plenário, desafiando aquela regra de que o mesmo corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Estamos no Elvésio Arantes e no Camilo Caram. Já encaminhei aqui o voto a favor de um bom projeto de lei que facilita a ocupação das calçadas por bares, restaurantes da autoria do vereador Ciro. E quero dizer, meu caro Bruno, que da nossa parte também, eu conversei com os movimentos sociais numa reunião prévia, a ideia de que se é melhor manter 2 fundos ao invés de um fundo só, não me parece exatamente algo a travar a negociação desse projeto. Se é algo que as pessoas identificam como positivo, é só tentar, de certa forma, entender o fluxo financeiro para não travar a máquina, mas não me parece um problema, porque é isso que você diz também, não é? Isso. Eu queria até propor uma construção conjunta, né? Sentarmos para poder discutir da melhor maneira, até mesmo para a gente poder... Sexta-feira, Bruno, até nessa sexta-feira eu vou ter uma reunião com o pessoal, os servidores da BH Trans, sobre a questão de um conjunto de emendas para os servidores que a gente está concentrando no Wilson da Tabu, que é o vereador, mais o Wesley, e sei que outras pessoas vão querer fazer, mas para a gente organizar as emendas nesse sentido. Logo mais eu vou encontrar com o Diogo também e podemos raciocinar na emenda. Eu me comprometo, junto com a vereadora Bela, a vereadora Isa, formularmos juntos uma emenda justamente no sentido de manter um fundo só no projeto. Isso não é possível, não é impossível, não. É uma redação de técnica legislativa até fácil. Ok, ótimo. E o segundo... Desculpa, vereadora. Não, segue, Bruno. Depois da sua fala eu comento. Vamos lá. E só concluindo, já serei rápido, só um segundo ponto, que é a questão do subsídio, que vale lembrar, né, para a sociedade civil organizada, que nós, do Executivo, estamos consolidando o projeto de lei orçamentária para 2022 e um novo PPA, né, para os próximos 4 anos, e faremos o protocolo desses 2 projetos de lei no dia 30 de setembro, né, até o dia 30 de setembro. Nesse momento, eu acho que a gente abre uma discussão que é liderada pela Câmara, né, pelos vereadores, e acho que a gente pode, de maneira mais objetiva, aprofundar nos números da previsão orçamentária para a gente ver se, de fato, existe um espaço para esse subsídio, aproveitando até a ideia que o André trouxe aqui para a gente, o André Veloso, né, trouxe aqui para a gente, de criação, iniciar um processo, né, a gente não pode prever agora, antes da criação de qualquer taxa ou imposto, isso aí tem todo um regulamento próprio específico, mas a gente começar a amadurecer nessa ideia, porque nos assusta quando quem tem um pouco mais de conhecimento no nível de detalhe que eu tenho, né, não que eu conheça tanto, mas conheço um pouco mais que a média, né, o orçamento da prefeitura, porque eu estou no cargo de subsecretário de Planejamento e Orçamento, assusta ver assim, um custo do sistema de 1,3 bilhão, né, ano, que é um orçamento, assim, é o tamanho do recurso que nós colocamos, praticamente o tamanho do recurso que nós colocamos de tesouro na saúde do município em um ano. Né? Nós estamos falando de um orçamento tamanho da saúde, ou próximo também dos 25% que a gente é obrigado a gastar com a educação. Né? Então, nós não estamos falando de um dinheiro inexpressivo. Né? Então, sem dúvida, a gente tem que pensar, de alguma maneira, como financiar essa nova despesa. E o processo de debate do projeto de lei orçamentária talvez seja um momento importante para a gente poder amadurecer e conhecer com mais detalhes esses números. Né? Como que nós vamos criar aí uma receita nova, se for o caso, para poder fomentar essa nova despesa, ou de onde nós vamos tirar o recurso, realocar esse recurso, já que nós estamos falando aí de 1,3 bilhão, que é um valor que eu aqui de bate-pronto não tenho a mínima condição de construir uma solução. Obrigado, era só isso. Com certeza, Bruno. Eu acho que é justamente isso, assim, a importância de manter o fundo que foi criado pelo plano diretor
não apenas em prol da participação popular, que ensejou a criação desse fundo, e acho que toda vez que a gente mexe no plano diretor, a gente tem que ser muito cauteloso por compreender que ele foi fruto de uma conferência profunda, né, de participação. Acho que, para além disso, é como que a gente atrela possibilidades de taxação e subsídio aos instrumentos possíveis dentro do planejamento urbano. Se a gente extingue esse fundo, a gente pode perder a chance, por exemplo, de pensar como grandes equipamentos geradores de tráfego ou como vagas de garagem, por exemplo, podem contribuir para se gerar fundos de subsídio. E, de fato, a gente vai precisar construir novas taxas, porque, como você disse, né, o custo do transporte, o custo da mobilidade é o mesmo custo do SUS, Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente vai precisar, de fato, não dá para pensar que retirando das outras pastas a gente vai fazer o financiamento do transporte. Então, a questão da criação de novas taxações, ela é incontornável e nós vamos ter que pensar ela de forma regressiva para a população. Acho que quando o André coloca, né, André, é como que hoje os 20% mais pobres da cidade pagam pelo sistema de mobilidade, inclusive pelos recapeamentos e ampliações de via, porque são os maiores pagadores de impostos no atual sistema tributário brasileiro, né? A gente tem que pensar também como que a gente reverte isso na criação de um sistema de taxação que estimule o transporte coletivo. E estamos propondo, né? Estamos pensando um conjunto, de fato, de emendas para esse projeto de lei para contribuir para o Executivo conseguir pensar isso. Não apenas na discussão do projeto, mas também na discussão do Comitê do Transporte e da Tarifa, né, Gabriel? Porque, como a gente tem evidenciado, subsídio da tarifa, adiantamento de passagem no sistema atual, ele não se reverte em redução do preço da tarifa. E é por isso que nós estamos indo para cima, inclusive, dessa investigação, para onde que foi, né? Por exemplo, a isenção de ISS, se a passagem aumentou em 30% em 2 anos, logo depois, né? Queria até utilizar essa audiência pública para manifestar a alegria que eu estou tendo em trabalhar em parceria com a vereadora Bela, não só com ela, com todos os vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão Especial, dessa comissão aqui. A Câmara vive um momento legal e talvez a sociedade seja testemunha da gente realmente estar tentando mobilizar pela cidade. Esse assunto é muito complexo. E pode perceber o seguinte: há um foco no contrato. Todos nós gostamos do contrato. Não é o assunto de fechamento da THS e criação da superintendência. Nós resolvemos Gabriel, sua fala está picotando muito aí, viu, meu amigo? Está picotando, Gabriel. Deve ser problema no computador aí. Está melhor agora? Está melhor. Ah, maldito celular. Então, o que eu estava dizendo, primeiro eu elogiei a vereadora Bela, os vereadores, no momento da Câmara, que nós estamos realmente conseguindo trabalhar em conjunto com muito diálogo. Segundo, eu disse que essa é uma questão complexa e por isso que nós temos muitas frentes. Nesta audiência, nós estamos discutindo uma frente que é o projeto de lei que fecha a BH Trans e cria a superintendência. Por mais que o contrato tenha sido mencionado aqui por várias vezes, né, não é no projeto de lei que nós vamos conseguir resolver os problemas do contrato, embora não sejam coisas interligadas. Por isso a gente está lá no comitê, na prefeitura, Câmara, o próprio André, sociedade civil, para tentar mudar isso por lá. O que eu penso, e aproveitando a fala do Bruno, no que diz respeito ao fundo, eu acho que a gente pode fazer uma emenda para ajustar isso, e acredito, Bela, na hora que a gente fala dessa questão de financiamento lá no contrato, aí sim nós vamos ter interseção de discussão, porque lá no contrato, na próxima quarta, nós já vamos falar de tarifa. Vai ser bonito assistir a discussão, né? Mas quando a gente fala de subsídio, nós realmente precisamos da Câmara e da sociedade para funcionar, para entender de onde vem esse recurso. Eu acho que uma consulta sobre essa questão das garagens, até eu já fiz um pedido de informação para o André para subsidiar esse estudo dele, porque eu concordo, o lixo é pago com uma taxa, a saúde tem um financiamento, a educação tem financiamento, o transporte também tem que ter. É do nosso papel entender como financiar esse processo. Eu acho que essa discussão não se encerra nessa audiência pública, e como bem disse
Perdão, o Alexandre, né? Alexandre, do movimento BH em Ciclo? Isso. Augusto. O Augusto, do movimento BH em Ciclo, que foi muito certeiro ao dizer que a Câmara conta com um privilégio nesse momento de escutar pessoas como o André, como o Roberto e até você, Augusto, que entende bastante do tema e que, assim como eu, pedala pela cidade. Então, acho que nós temos que colocar nossas cabeças para pensar e entender o seguinte: de onde vai vir esse recurso? Até, se possível, para que o Bruno possa, até o dia 30, no momento de encaminhar o projeto para a Câmara, já colocar lá um textinho, ou até nós, vereadores, emendarmos dela, no sentido de prever de onde vai vir esse recurso para um subsídio, para que ele já possa acontecer a partir do ano que vem, por que não? Né? Eu vou exclamar assim: eba, nós já vamos ter, a partir do ano que vem, um subsídio para a cidade. Claro, como a gente já falou várias vezes, né, Bela? Não adianta fazer subsídio para as empresas continuarem fazendo as coisas do jeito que elas estão fazendo. Mas já contar com essa possibilidade, eu acho que seria muito bom. É isso. Com certeza. Eu vi que o André quer falar, mas só dando sequência, a gente vai aqui comentando entre as falas e a gente ainda tem um convidado muito importante aqui, secretário Josué Valadão. Queria então passar a palavra para o secretário. Obrigado pelo importante, né? Nem tanto. Uai, Valadão. E antigo na prefeitura, né? Conhecedor do sistema. Ô, Bela, falo de secretário de governo. Gabriel falhou sua fala, mas talvez tenha sido melhor. Eu falei com você o seguinte: já podemos chamar o Valadão de secretário de governo em exercício. Ele já é um vice-secretário em atuação na prefeitura. Tá bom. Bom, boa tarde, então, gente. Boa tarde, vereadora Bela, vereadora Isa, vereadores Wesley, Braulio, Gilson, Henrique, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, manifestar minha concordância, né, com aquilo que o Diogo falou, o Bruno falou, o Zé Júlio. Eu acho que o momento é do Legislativo, né, e o Legislativo compete analisar, avaliar, aperfeiçoar, né, aquilo que está sendo proposto. Acho que a segregação do fundo é prudente, porque cria não mistura as coisas, né? Então acho que é prudente, sim. E a gente deve encontrar formas, né, de equacionar essa questão. Eu gostei muito de participar, daqui a pouco eu vou ter que sair para outro compromisso, mas eu gostei muito da fala do Calabria, né, a segmentação, Gabriel, que ele falou, achei interessante, né? Segmentação do contrato em operação, frota, bilhetagem, separar essas coisas é uma coisa interessante para discussão na comissão de repactuação, né? Eu achei bem interessante. Roberto Andrés também colocou um desafio interessante, né? de maior ousadia nos corredores de faixa exclusiva. Realmente, se houver uma quebra de paradigma mais ousada, quem sabe essa coisa realmente melhora. André, eu tenho participado da reunião com o André Veloso na comissão, e como sempre ele se mostra aí um estudioso do assunto, né? Tem sempre falas importantes. Gostei de ver também o Augusto na integração das questões de ciclovias, pedestres, transporte público, tem toda uma interação, né, concreta nisso. Então, eu queria agradecer pelo convite, né, e dizer que esse momento do Legislativo é muito rico mesmo, só para aperfeiçoar. Fica aí o desafio, Gabriel, para o Bruno bolar aí de que forma que pode encaixar isso dentro do plano, né? Obrigado, então. Obrigada pela sua presença, Valadão. Bom, gente, a nossa audiência ela vai até às 15 horas e 38 minutos. Então, eu sugeriria que as nossas falas agora fossem mais no sentido de encaminhamentos. Vi que o André está aqui com a mão levantada, então passo para ele. E quem mais quiser fazer o uso da palavra para esses momentos finais de encaminhamento, é só apertar a mãozinha aí no Jitsi que vai dar certo. André. Obrigado, Bela. O meu encaminhamento era só que eu queria trocar uma ideia com o Bruno, assim, ter uma reunião com a secretaria
de planejamento, né? Que para pensar, assim, para a gente falar com calma sobre o que é a grande treta do financiamento do transporte coletivo, assim, e da possibilidade ou não de geração de receitas, só isso. Ok, aí, vereadora, eu não sei qual que é a melhor maneira, né? Se teria algum representante do Legislativo nessa reunião. Como é que você está de agenda, Bruno? Não gosto de ficar esperando muito, não. Como é que você está amanhã? Amanhã? Não, é porque esse assunto é a meta do nosso ano. E, como vocês disseram, é o momento do Legislativo. Como é que está a sua agenda amanhã? É digital mesmo, a gente faz uma reunião online rapidinho, 30 minutos, basta, ô André? Sim. Ótimo. Vamos marcar amanhã no final da manhã? Dá para vocês? 11h30? Pode ser. 11h30, André. Peraí, que reunião que nós estamos marcando aqui, Gabriel, que eu estou perdido agora. Você vê que a Câmara está em velocidade de cruzeiro. Não, mas vocês me matam desse jeito. Que reunião que nós estamos marcando aqui? Para discutir a questão do fundo e, quem sabe, já fazer uma emenda para contar com a possibilidade de subsídio já no ano que vem. Gabriel, na verdade é um bom ponto. Já algumas propostas de redação. Eu sugeriria que a gente marque logo após o feriado essa conversa, quando a gente já tem avançado um pouquinho mais nos textos. E aí eu até escrevi no WhatsApp, assim, acho que a gente tem que conversar com vocês e com o Executivo para que isso venha com força, né, e amarração. Pois é, então pode ser que tal na... Ô, Gabriel, só um ponto. Eu acho que a proposta do André é fazer uma apresentação a respeito dessa estrutura que ele mencionou de possível taxação, né? É por isso que eu falei para a gente fazer amanhã, para já ter esses insumos. Talvez a gente pudesse separar as duas coisas, vereadora. Parece que a senhora mencionou a questão já das emendas, né? E aí eu acho que eu não preciso participar, eu nem devo participar, né? Então, se quiser discutir a questão do André Veloso primeiro, a proposta dele, a gente faria uma reunião amanhã, às 12h30, para poder escutar. É que as duas coisas estão atreladas. Não sei, André, o que você acha, mas eu acho que talvez... Não, mas, Bela, uma coisa é insumo. O André quer dar insumo. Quando for o negócio da redação, aí não precisa do Bruno, aí fazemos nós, entendeu? Perfeito. O que você acha, André? Foi mal, gente. Eu causei o caos aí, não era minha Não há intenção, caos nenhum, há celeridade. Vamos lá. Não, eu só queria trocar uma ideia com o Bruno sobre IPTU, valor venal de imóvel, mostrar umas paradas para ele e ver o que a gente pode estruturar, só isso mesmo. 11h30 amanhã? É isso aí, né? Vocês me matam. Então tá bom. Então, 11h30 amanhã. Aí, ô Bruno, quem gera o link? Você gera o link para nós? Posso fazê-lo e mandar para vocês. Excelente. Você manda, a gente participa. Tá, joia. Perfeito. Aproveitando para passar para o Braulio... Gabriel, eu também preciso fazer a leitura da participação popular que apareceu no plenário. Então, só para a gente guardar só para dizer rapidamente que a gente faz essa reunião amanhã. Vamos avançar na questão dos fundos e das emendas nesse projeto de lei para modificar a questão dos fundos, eu concordo, a gente avança nisso, acho que isso é um ganho dessa audiência pública, e as outras coisas do contrato a gente segue discutindo lá no comitê. Mete bronca aí. Bela, o Braulio também quer falar. Perfeito. Braulio, você quer falar antes ou depois das colaborações da sociedade? Não, tanto faz, só sei que está acabando, terminando o tempo, não é isso? Sim, mas se quiser... eu vou fazer a fala, porque de repente na sua fala você já aborda alguns dos pontos, né? Eu vou ler aqui bem rapidamente. Olha lá. A Fabiana escreve: em que foi baseado os pontos criados para cargos DAN e FCA constantes no artigo 23 do PL 160/2021? Cargos comissionados não sobrecarregam a PBH? Por que então criar tantos pontos para tais cargos? Essa é a primeira pergunta. Eu acho que ela vai ser tema mais da próxima audiência pública que nós propusemos, né? Vai ser da próxima audiência pública. Vai ser da próxima. Gabriel e eu. Que vai ser no dia 9, né? Dia 9. Vai ser na próxima, mas já posso adiantar que o número em relação a hoje o que há na BH Trans. Muita gente espalhou aí que ia aumentar, fazer cabide de emprego. Mentira, não tem nada disso. Na verdade, o Bruno até pode falar disso também, mas eu acho melhor deixar para outra reunião. Perfeito. O próximo é Margarete França de Souza, empregada da BH Trans.
pergunta: quem controla os fundos e por que há subsídios na BH Trans? Ela não tem acesso direto aos mesmos. Sempre foi deficitária? Em algum momento foi superavitária? Qual a viabilidade orçamentária de manter uma empresa em extinção por 15 anos se o orçamento da nova SMOB será exatamente o que está previsto para a empresa em extinção? Os empregados da BH Trans serão cedidos ou alguma parcela será demitida para justificar essa balança de desinvestimentos? Como a BH Trans será viabilizada em 15 anos sobre o cumprimento do rigor da lei das estatais? E as próximas perguntas, né, que também são para o Diogo Prodóspino, né? Por que não aplicar os recursos do FTU e do outro fundo, criado como plano diretor, e o crédito suplementar de 105 milhões previsto para a criação da SMOB na reestruturação da BH Trans, sob o rigor da governança da Lei 13.303, em vigor desde junho de 2018, quando a PBH também quis autarquizar a BH Trans para fugir desta lei? Mudar o nome para BH Mobilidade, não ter que acabar com empregos e carreiras de mais de 1.000 pessoas. Pois o foco não deveria ser mesmo eficiência, economicidade, rigor na governança e na gestão dos contratos, conforme diz a CPI da BH Trans? Se isso representar um pouco mais de custo, ainda não seria mais conveniente por ser investimento em prevenção de fraudes e desvios? Haverá essa garantia em uma autarquia? Para o Rafael Calabria e Roberto Andrés, ela pergunta: considerando as melhores práticas de governança no Brasil e no mundo, a opção por uma autarquia reguladora junto à prefeitura e a extinção de outra empresa reconhecida no meio é a melhor solução para resolver os problemas amplamente divulgados pela mídia e imprensa devido à CPI da BH Trans? As fontes de financiamento são a solução ou é a terceirização em detrimento do serviço e empregos públicos? Como ficará o controle social? Há ampla participação nesse debate, com esse formato excludente de audiência digital ao cidadão comum, no momento legislativo apenas? E o próximo é o Nelson Dantas, da ONG Transporte, Ecologia em Movimento, que pergunta: o Fundo de Mobilidade deve ser gerido de maneira independente do governo, seguindo os preceitos contemporâneos do tema, focado na mudança da matriz de transporte, estimulando transportes mais eficientes, e na mudança da matriz energética, estimulando os modais que não são dependentes de combustíveis fósseis. Essa gestão deveria ser feita pela BH Trans, que acumula 30 anos de expertise sobre as tendências da mobilidade e as melhores estratégias para se conseguir obter as necessárias mudanças. Mobilidade não é mercadoria. Também o Nelson Dantas escreve: a Prefeitura de Belo Horizonte assumiu a gestão do transporte e trânsito a partir da criação da BH Trans. Ela não deve sofrer o desmonte promovido pelo PL 160, sobre o risco de fortes perdas para toda a cidade. Fortalecer a instituição BH Trans significa assegurar a melhoria do uso do Fundo de Mobilidade Urbana. Bom, considerando que são muitas questões, gente, eu prorrogo a audiência por mais 30 minutos para que a gente consiga comentar, só se for necessário, né? Passo então aqui para o vereador Braulio. Obrigado, vereadora Bela. Obrigado aos demais vereadores presentes, Gabriel Azevedo, Isa Lourença, os demais membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. Nós tivemos várias falas, são importantes, a gente está aqui num momento de debate e, em paralelo, vários esforços, né, que estão alinhando, obviamente, rumo a um objetivo que é comum, que é justamente de reformular toda a estrutura da mobilidade em BH. Na próxima semana tem mais uma audiência pública convocada aqui na nossa comissão, né, que foi pautada aí pelos vereadores Gabriel Azevedo, Abela Gonçalves e Isa Lourenço também, ou seja, a gente acaba continuando dentro desse tema e teremos também, até tentando alinhar com o cronograma de trabalho que foi posto no Comitê de Repactuação do Contrato e Revisão da Tarifa, outras audiências públicas também para aprofundar, de certa forma, nos temas. Então, passando aqui por alto para todo mundo estar sabendo, a gente vai discutir lá a questão da política tarifária, bilhetagem eletrônica, a questão da remuneração dos operadores de transporte, a questão da tecnologia associada à mobilidade, né, a questão da abertura do mercado para formar um mercado mais concorrencial, questões de ouvidoria, integração com o transporte metropolitano, e aí lá no final do mês de outubro, neste escopo.
Então, assim, algumas posições, algumas questões, a questão do subsídio, como que ele vai se dar, como que a bilhetagem, eu acho que tudo isso são pontos que a gente realmente tem que ancorar em determinados momentos decisões para que todo o alinhamento de estruturação desse grande projeto que vai se formar, né, vai se dando a partir dessas premissas, né, premissas que a gente vai colocar. Tem alguns pontos que, por mais que sejam sugestões, eu não concordo em 100%, mas eu acho que a gente tem como adaptar, porque a forma de custear o transporte público, se ele virar por meio de subsídio, ou como esse subsídio vai se dar, a gente tem também que refletir, porque a própria questão da ocupação do espaço urbano, a forma com a qual a nossa cidade já está posta, ele vai acabar influenciando, inclusive, dentro dessas tendências. Eu não vou me alongar aqui na fala, vereadora Bela, porque a gente vai ter mais momentos para discutir isso, mas eu acredito que, obviamente, a gente não tem como falar numa audiência pública que, ao finalizar aqui, a gente tem todos os encaminhamentos. A gente terá que aprofundar, sim, em diversos temas, e a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico fala aqui, com a autorização do vereador Wesley, a gente está 100% aberto aqui para realmente fazer com que esse espaço de debate consiga convergir para uma excelente solução para Belo Horizonte. Então, obrigado aí pelo espaço e vamos seguir adiante, porque esse nosso segundo semestre vai ser bem produtivo, com certeza. Obrigada, Braulio. Vereadora Isa também. Obrigada, Bela. Gente, eu achei que a gente teve uma excelente audiência. Eu acho que a gente tem condições de avançar muito em propostas de fato, mudanças e melhorias para o transporte, para a mobilidade na nossa cidade. Essa questão, né, do financiamento, do subsídio, é uma questão essencial. Acho que me tocou muito a fala da Ju, né, da Juliana Afonso, né, quando a gente pensa na importância de termos um orçamento, um investimento na educação, na saúde e no transporte também como um meio, né, de acesso de direitos. Então, eu acho que conseguir avançar, né, nesse orçamento, nesse investimento e subsídio para a população de Belo Horizonte no transporte vai ser fundamental. E isso casado com o que já está também, né, em discussão no comitê, que Bela, Gabriel fazem parte, Braulio também, da questão do contrato com as empresas de ônibus, né? Eu acho que a revisão desse contrato, ela é crucial, porque a gente quer cada vez menos, né, ver dinheiro público desviado para o setor privado, a gente quer dinheiro público para o público. Então, eu acho que isso vai ser fundamental também. Acho que a Bela leu questões importantíssimas que a população mandou, né, aí sobre as audiências. Existe, de fato, grandes questionamentos sobre a extinção da BH Trans, em especial dos trabalhadores da empresa, né, que reconhecem todo o papel que a empresa cumpre aí na nossa cidade. E eu acho que vai ser tema, né? Acho não, né? Vai ser tema da nossa audiência pública aqui nessa comissão, no mesmo horário de 1h30, na semana que vem, na quinta-feira, dia 9. E vai ser muito importante, assim, ouvir as contribuições que os convidados da semana que vem vão dar, responder os questionamentos. Nós fizemos também um pedido de informação sobre os impactos da proposta, né, de extinção da BH Trans em relação aos trabalhadores da empresa. Então, nós estamos fazendo alguns estudos, alguns levantamentos para a gente poder debater com qualidade aqui na semana que vem. Acho que vai ser muito produtivo também. Então, é isso. Agradeço muito aí a presença de todo mundo. Sempre muito bom ouvir vocês, enfim, especialistas nesse assunto. E é isso, assim, vamos junto. Acho que foi muito produtivo hoje e semana que vem a gente avança mais. Maravilha, vereadora Isa. Também vejo aqui a presença de outros vereadores, Henrique Braga, o próprio Wesley. Se quiserem comentar algumas das questões. Bela, e o vereador Gabriel. Só em relação à questão da Fabiana, em que foi baseado os pontos criados para cargos DAN e FCA constantes no artigo 23 do PL 160/2021,
Cargos comissionados não sobrecarregam a prefeitura? Por que então criar tantos pontos para tais cargos? Importante responder o seguinte: os pontos foram baseados na estrutura de cargos comissionados da própria BH Trans. Foi considerado um corte de 20%. Repetindo, 20%. Ademais, os cargos da BH Trans são de maior valor do que aqueles da administração direta e autárquica. Logo, nós teremos uma redução da folha de pagamento em relação aos cargos comissionados, desonerando a prefeitura. Só para responder de modo claro ela, que eu respondi muito rápido. Bela. Vereador. Ei, vereador. Só para poder finalizar mesmo, né? Também assim, né? Só uma fala pontual, mais uma vez, falar, né, de como foi importante esse debate aqui. Exalto aqui a fala de todos os convidados. Gosto muito de participar das reuniões com o André Veloso, que ele sempre me lembra que ele não tem carteira de habilitação, né? Eu vou tirar. E a gente sempre tem esse bate-papo, né? Falar para ele que realmente já está acontecendo uma mudança de paradigma muito grande no Brasil, desde, né, daquela cultura automobilística que foi muito forte a partir de 1950, com o Fusquinha, com o Juscelino Kubitschek, né? E agora essa nova geração, eu percebo muito isso lá no meu centro de formação de condutores, muitos já não tem mais esse anseio, esse grande desejo, já não é um grande sonho a carteira de habilitação, muitos já estão focados mesmo em outros sonhos, como um apartamento ou algo assim, né? Então, essa mudança cultural, ela já está se tornando assim, bem forte aqui no Brasil também. E quero dizer também de um importante debate, da reestruturação do transporte coletivo no que diz respeito aos seus itinerários e atendimentos. Isso tem que ser debatido mais uma vez, né? Reforço aqui, nós tivemos uma audiência pública em 2019, onde nós apresentamos um estudo de aproximadamente 700 páginas, onde nós tratamos linha por linha, mostramos todos os itinerários e pautamos algumas soluções, até mesmo com diminuição de ônibus circulando, atendendo um número maior de bairros, atendendo um número maior de quilômetros rodados. Isso também será tema de audiência pública que nós estaremos trazendo aqui em breve com essa apresentação. Porque, historicamente, o que a BH Trans veio fazendo é que sempre foi assim, aparecia uma demanda nova, ela criava uma nova linha, ela criava uma sublinha. Então, acho que falta muito nós pararmos, olharmos o contexto atual de toda a nossa densidade demográfica, de todos os bairros novos que vieram, para se pensar essa estrutura completa, né, de itinerários de atendimento do transporte coletivo. Isso também é fundamental. Então, mais uma vez, parabéns Bela, Isa, Gabriel, pelo tema, por todos os desdobramentos da CPI, e tenho certeza que a nossa comissão permanente vai fazer todas essas conquistas continuarem aqui durante a discussão de nossas reuniões. Muito obrigado. Obrigada, Wesley. Bom, também não vi ninguém mais aqui inscrito para falar. Eu queria agradecer a essa comissão pela possibilidade de ter realizado essa audiência pública. Acho que já avançamos na necessidade de emendar o projeto para manutenção de fundo, mas pensar o desafio para além disso, que é de como construir o financiamento do transporte coletivo, sem o qual a gente não vai conseguir ultrapassar essa crise estrutural da mobilidade nas nossas cidades. Então, sinto que a gente pactua aqui a abertura de vários trabalhos que vão seguir de agora até os próximos meses, para que a gente consiga criar, soluções para a mobilidade na nossa cidade. Agradeço muito a presença dos movimentos e a luta e qualidade técnica, inclusive, dos movimentos, né, que aqui tiveram presentes, Nova BH, o IDEC, o Tarifa Zero, o BH em Ciclo, assim como a presença dos poderes públicos. A gente ainda sonha com um mundo em que a mobilidade consiga ser compreendida como um direito, tal qual é a coleta de resíduos, né, na nossa cidade,
ou o Sistema Único de Saúde, ou a educação. Acho que a gente abre com uma fala muito importante da Juliana, de que as cidades não funcionam sem um pensamento de mobilidade enquanto um direito. Esses são os anseios de grande parte das pessoas que têm lutado pela redução da tarifa, lutado por mobilidade e lutado pelo bem viver nas cidades, né? Algumas das perguntas que foram feitas no site, né, acho que ficam para serem respondidas na audiência pública da semana que vem, vai ser dia 9, do 9 na mesma hora, e algumas das questões sobre economia de gastos, como que isso poderia afetar, né, assim, a existência da BH Trans por 15 anos e a SMOB, perguntas feitas especialmente pela Margarete, elas eu acho que podem ser remetidas também por escrito, Margarete, que está nos ouvindo, para que a gente possa ter essas respostas e conseguir ponderar sobre esses temas na hora da votação em plenário sobre esse projeto de lei. Mas, de qualquer maneira, vamos tentar preparar também para que na próxima audiência pública a gente consiga ter mais negritado esses pontos que foram aqui levantados por você, pelo Nelson e pela Fabiana. Pedir desculpas para todo mundo que está nos assistindo também pelos problemas que aconteceram no início da audiência. A tecnologia, às vezes, é falha, e aqui na Câmara, toda a Câmara está tentando trabalhar para garantir, né, a maior participação possível nesse cenário difícil de pandemia e de restrição à participação direta das pessoas, mas eu espero que a gente tenha conseguido abarcar aqui vários dos pontos que precisam ser debatidos em relação ao PL 160. Então é isso. Eu falo pra caramba, como vocês viram, mas nada mais havendo a tratar. Às 15h46 eu declaro encerrada essa audiência pública, agradecendo aí a presença de todas, todos e todes.